Vamos para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 1 em diante, diz assim: Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Para você entender aqui, o apóstolo Paulo estava indo para a Itália para se apresentar diante de César, porque ele estava sendo julgado de se levantar contra Roma, contra César, estava sendo acusado de falar mal da lei de Moisés, estava sendo considerado também um que participava da seita dos cristãos. Só para você entender, essa era a sua condenação. Por pregar o evangelho, pregar a boa notícia. E eles ficaram furiosos, os religiosos, e até mesmo combinaram de matar o apóstolo Paulo. Alguns judeus até fizeram um voto, até sobre maldição, que eles, enquanto a gente não matar Paulo, a gente não vai provar nada. E que a gente seja amaldiçoado por isso, eles disseram. Então é coisa muito séria. E eles tinham ódio e raiva do apóstolo Paulo, porque por onde ele passava, Deus o usava poderosamente, pessoas iam se convertendo, iam deixando as suas religiões, iam deixando os falsos ensinos e se convertiam ao Deus Todo-Poderoso. E glória a Deus por isso. E aqui, como ele apelou para César, Deus já tinha falado isso para ele, ele foi mandado para a Itália, para se apresentar diante de César, porque Deus queria que ele se apresentasse diante de César e ele testemunhasse de Jesus no meio dos grandes. Então tem coisas que às vezes as pessoas não entendem, mas Deus coloca, irmão, certas pessoas no meio político, no meio dos empresários. Tem pessoas que Deus levanta para alcançar essas pessoas também, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, como o rico, como o pobre. E aqui diz a palavra, no versículo 2, embarcando nós e um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Isso aqui é lindo, isso aqui é tremendo. Esse Aristarco era um convertido do Senhor. Ele acompanhava o apóstolo Paulo nas missões, nas viagens missionárias. Onde o apóstolo ia fazer uma missão, lá estava o Aristarco. Inclusive, ele acaba sendo preso também por causa do evangelho, juntamente com Paulo. A Bíblia diz, no livro de Colossenses 4:10, o apóstolo Paulo escreveu aquela carta quando estava preso. E ele fala assim, o Aristarco está saudando vocês também. Então ele era companheiro de prisão do apóstolo Paulo, estava junto com ele. Irmãos, tem amigo que é amigo de verdade. Tem amigo que não te abandona. Tem amigo que vai estar com você até o fim. Vai estar na mesma fé, no mesmo propósito. E se acontecer alguma coisa ruim, não importa se vai acontecer com ele, porque eles estão no mesmo barco, eles estão no mesmo navio. E louvado seja Deus por esses amigos de verdade, louvado seja Deus por essas pessoas que nos tratam com tanto desvelo, com tanta honra, com tanto amor, que está conosco. E isso é muito bom, isso é tremendo. Louvado seja Deus pelos amigos. Valorize os seus amigos de verdade. Eu garanto para você que é amigo mais chegado do que o irmão. Eu preguei por esses dias sobre Jonatas e Davi, uma amizade linda que eles tinham. O próprio pai, o Saul, queria falar mal de Davi e falava. Só que Jonatas, irmãos, ele não caía naquela cilada de Saul. Ele, pelo contrário, era amigo de Davi e não deixou de ser amigo dele por causa de Saul. E às vezes tem pessoas que quer atrapalhar uma certa amizade, porque ela não gosta de alguém, quer que você não goste também. Então não misture as coisas. A gente tem que aprender a separar. E assim como Paulo estava sendo mandado para a Itália com alguns presos, Aristarco estava no meio, irmãos. Então tem amigo que vai estar contigo até o fim, viu? De verdade, para cumprir um propósito de Deus, vai estar no mesmo trajeto, que vai estar no mesmo barco. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado.
Tem aqueles que vão te abandonar, como Demas abandonou o apóstolo Paulo. Mas tem gente que às vezes fica mais preocupado com aqueles que o abandonaram, de vez valorizar aqueles que estão, que permanecem. E muitas das vezes nos esquecemos disso. Aí ficamos chateados, magoados com aqueles que saíram. A vida é feita de escolha. Mas olha quem ficou com você. Olha quem permaneceu com você. Jesus falou isso dos apóstolos, dos discípulos. Muitos abandonaram Cristo. E uma certa vez Jesus falou assim: vós tem permanecido comigo nas minhas provações. Então tem aquele que vai permanecer com você nas suas provações. Mas vai estar contigo, vai orar por você, vai estender a mão, vai te ajudar, até financeiramente quando precisar. São pessoas que Deus coloca na sua vida, são pessoas especiais. Olha, de autoestima, glória a Deus por isso. Aí diz o versículo 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Isso aqui é tremendo, isso aqui é glorioso. Irmãos, eu estava meditando essa palavra. Eu já li esse texto várias vezes, mas olha, tem muitas revelações que eu quero compartilhar com você no nome de Jesus. Aqui diz a palavra que esse Júlio, ele era o centurião, ele tomava conta de 100 soldados. E é interessante notar que ele fazia parte da corte augusta. Então ele pertencia à elite. Ele era um dos mais próximos do imperador. Só que ele era humano. Ele tratou Paulo com humanidade. Valorizou a pessoa do apóstolo Paulo. Ele sendo um líder poderoso na época. Mas nem todo líder é carrasco. Nem todo pastor é carrasco. Nem todo ministro do evangelho é carrasco. Mas tem aqueles que são. E é interessante notar que ele era um pagão, era um gentio. Ele não era convertido. Mas olha que interessante. Tratava Paulo com humanidade, como um ser humano de verdade. Imagine esse homem convertido. E tem muita gente que não é convertida, que trata melhor um ser humano do que um pastor, do que uma pastora, do que um menino do evangelho. Isso é muito triste. Infelizmente isso acontece. E uma coisa interessante aqui que ele diz, que ele permitiu que Paulo fosse ver os amigos, para que cuidasse dele. Lembrando que Paulo era um prisioneiro. Mas ele permitiu que Paulo fosse ver os amigos. Eu vou dizer algo para você, não se escandalize. Às vezes, numa troca de pastor, o pastor que assumiu, não são todos, mas alguns deles proíbem, principalmente os obreiros, de falar com o pastor anterior. E às vezes não somente com o pastor anterior, mas com outros pastores. Porque ele diz, agora eu sou pastor de vocês. Não é errado, em partes. Porém, todavia, contudo, o rebanho não é dele, o rebanho de Cristo. E ele não tem esse direito de proibir esta pessoa, que foi batizado com um certo pastor, que foi pastoreado por ele, e tem um carinho por ele, de proibir. Ninguém tem esse direito. Infelizmente, isso acontece. É óbvio. Se o camarada, irmãos, fica falando mal do outro pastor que assumiu, fica criticando, fica com fofoca, com picuinha, aí quem é espiritual não vai nem conversar. Aí tem que cortar mesmo e abrir os olhos. Mas caso contrário, não. Porque imagine quantas pessoas que hoje não falam com seus pastores, que um dia foram seus pastores, porque foram proibidos de conversar com o tal pastor, que tomaram café junto, que um dia fizeram um retiro, foram para um sítio, para um parque, estavam em comunhão, foram batizados, enfim. Tiveram tantas experiências, tantas coisas boas e de repente são proibidas de estar conversando. Eu vou dizer para vocês, Jesus não faria isso. Eu, por onde eu passo, eu ensinava sobre isto. E eu falava, eu não sou daqueles que proíbe, principalmente os obreiros, de falar com aquele que um dia foi seu pastor. Você tem liberdade, você não precisa ficar com medo. Infelizmente, pessoal, isso é
na maioria das instituições. Não é só uma só. Isso acontece constantemente. E é muito triste isso. E as pessoas se esquecem que algumas das ovelhas podem entrar até em depressão, ou ficar triste, ou ficar com medo, até com síndrome do pânico, porque eu já vi casos de pessoas que quando estava conversando, não só com um pastor, mas com um obreiro, ou com um membro que um dia congregou lá, e de repente vê o pastor atual, treme de medo, fica apavorado e começa a sair. Inclusive o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Pedro por causa disso. Você já leu Gálatas 2,11? Tudo que eu falo tem base bíblica, pessoal. Não vou falar de mim, não, sou louco. Enquanto Pedro estava ali, que era da circuncisão, estava lá conversando com aqueles que não eram, que eram gentios, quer dizer, não eram judeus, mas que se converteram ao evangelho como eles. Mas quando Pedro viu chegar aqueles que eram da circuncisão, quer dizer, aqueles que eram judeus, e ele estava ali no meio comendo com gentios, que eram irmãos em Cristo também, ele foi se dissimulando, disfarçando e foi saindo da mesa. Quando o apóstolo Paulo viu isso, chamou a atenção dele. Que negócio é esse? Você está se dissimulando aí só porque chegaram aqueles irmãos que são nossos irmãos em Cristo, mas esses aqui também são. Você está com medo de ficar aqui com a gente, de sofrer uma represária? E ele repreendeu ele na cara. Então isso é muito triste, irmãos. Por isso que nós vemos hoje em dia a igreja sofrendo muito, está faltando unidade. É claro que cada um tem uma direção que Deus dá, tem uma visão que Deus dá, biblicamente falando, mas somos irmãos em Cristo, nós somos um só corpo, em nome de Jesus. Então aqui nós podemos ver que esse Júlio, esse líder, não era carrasco, ele era humano, tratava Paulo como um ser humano de verdade, valorizava pessoas e não proibia ele de ver os seus amigos. Tem gente, irmãos, que hoje está tão triste e há muito tempo, se for o seu caso, há muito tempo não fala com alguém e tem vontade de falar, mas foi proibido de falar, de conversar, porque agora a pessoa se diz, eu sou o seu pastor. Um exemplo que eu estou dando. Ei, você não estará em rebeldia não, cuidado, fique na palavra de Deus. É claro que você tem uma autoridade acima de você, você tem que respeitar no Senhor. Eu não estou promovendo aqui rebelião, mas Jesus não faria isso. E eu estou provando para você Gálatas 2,11, depois você leia. Olha que coisa séria. E ele também permitiu que o apóstolo Paulo fosse ver os seus amigos para que cuidassem dele. Paulo tinha amigos que cuidavam dele, que se preocupavam com ele. Todo mundo tem, pessoal. E às vezes nós damos tanta importância para aqueles que não estão nem aí para a gente, que falam mal da gente, ficamos preocupados com o que aquela pessoa vai falar, o que pensa da gente, e nos esquecemos dos amigos de verdade. São poucos? São! Mas estão ali do nosso lado. Eles estão, irmão, no mesmo barco. Essas pessoas vão estar com a gente. Vai nos repreender na frente. Mas vai nos defender pelas costas. O amigo faz isso. Tem mais ainda. Glória a Deus. Versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Irmãos, toda navegação, nós sabemos que vai encontrar tempestades, ventos contrários. Na vida não é diferente. Tem muitas pessoas que pensam que a vida é um mar de rosas. Eu aprendi logo cedo com meu pai sobre isto. E os antigos dizem isso. A vida não é um mar de rosas. Jesus nos ensina pela sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo eu venci o mundo. Mas eles foram navegando, mesmo o vento sendo contrário, mas eles chegaram a certo lugar. E não é diferente conosco. Desde que a pessoa não desista. Mesmo se o vento for contrário. Mas se você está na direção de Deus, está no mover de Deus, continue. Em nome de Jesus. E diz mais aqui. Achando ali o centurião um navio de Alexandria,
que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Quer dizer, eles foram transferidos para um outro navio, e diz a palavra que eles estavam navegando vagarosamente, porque o vento era contrário. Você precisa entender isso também. Às vezes você está achando que está muito devagar o negócio. Parece que não vai. É porque tem vento contrário. Parece que você não chega a lugar nenhum. Parece que você não chega no seu destino. Está demorando. Então, mas porque o vento é contrário. Você se lembra de Jesus quando disse para os discípulos: vamos para outra margem, sendo já tarde. Se levantou uma tempestade. Mas Jesus se levantou, repreendeu a tempestade, mas chegou lá. Então nós vamos enfrentar a dificuldade. Ele diz ainda mais, versículo 8. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado os Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Então, irmãos, eles estavam indo vagarosamente, lentamente, parece que não sai do lugar, mas estava indo. Não parece que às vezes as coisas não saem do lugar? Mas tá, irmãos. Pode ter certeza. Está vindo um mover do Espírito se você está na obediência. Mesmo o vento estando contrário. Mesmo você costeando dificilmente. Um momento difícil, crítico. Mas você vai chegar nos bons portos. Você vai chegar ao seu destino. Aí diz a palavra: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Irmão, chegou um momento que a navegação ficou perigosa. E aí é um sinal de alerta. O jejum já tinha passado. O que Paulo fala? Ele diz assim: varões, ele usado por Deus, vejo que a navegação há de ser incômoda, dolorida, insuportável, difícil. Tem momentos na vida que é assim, já percebeu? Tem momentos na vida que você enfrenta a luta. Mas tem luta que é mais difícil. Pode perceber isto. Sabe, uma luta que incomoda. E às vezes não incomoda só você, incomoda quem está ao seu redor. Atinge quem está ao seu redor, está sendo dolorido para todos. Às vezes é só para a pessoa. E ele disse aqui, essa navegação está perigosa, e ela vai ser incômoda com muito dano, muito prejuízo. Então o Espírito Santo estava usando Paulo para alertar o centurião que comandava aquele navio. E ele disse: não vai ser somente prejuízo, incômodo para o navio e para a carga, mas também para todos nós, para a nossa vida. O alerta vem. Deus fala com a gente. Deus não quer que a gente sofra dano, prejuízos. Não é vontade de Deus. Deus, muitas das vezes, vai nos alertar. A vida é feita de escolha. Se você for por um trajeto, se você tomar uma direção por escolha sua, depois você assuma as suas consequências. Sofra as consequências. Porque Deus não tem culpa. Porque Deus fala com a gente, irmão. Se a gente está tendo algum prejuízo, alguma coisa ruim está acontecendo, maldição sem causa não se cumpre. Deus fala com a gente. E olha que interessante no versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então o centurião, humanamente falando, ele cria mais no piloto e no mestre do que Paulo diz, quer dizer, no que da palavra. Vamos entender isso aqui? É óbvio que quando o apóstolo Paulo disse: olha, a navegação está perigosa, e se a gente
continuar navegando, se a gente continuar indo, vai ser incômodo. Nós vamos ter prejuízos, nós vamos ter dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa própria vida. Então ele estava alertando. Porém, o centurião cria mais no piloto e no mestre. Então, quando o piloto e o mestre ouviram Paulo dizer aquilo, eles falaram, porque se o centurião cria neles, é porque eles disseram alguma coisa a eles. E tem muita gente que prefere crer no piloto, no mestre, do que no que diz a palavra. Às vezes tem gente que prefere crer no pastor, acredita no que está falando, mas não examina as escrituras. Isso acontece muito. E aqui nós podemos ver que o piloto falou alguma coisa e disse: não vai ser incômoda não, tá tudo tranquilo, não vamos ver isso aqui. Olha como está o tempo. E o mestre do navio falava a mesma coisa. Aí ele não sabe o que fala, esse Paulo aí, além de ser prisioneiro, está querendo dirigir o navio, querer controlar o navio, comandar o navio. Eu sou o mestre do navio, eu sou o piloto do navio. Já ouviu alguém dizer assim? Quem é você para me dar conselho? Quem é você para falar comigo? Olha aí você, olha o seu estado, olha a sua situação. Então, mas que tem o Espírito Santo faz toda a diferença. O faraó reconheceu isso em José. Quem acharíamos alguém que tem o Espírito Santo como você? Irmãos, quem tem o Espírito Santo faz toda a diferença. Agora você tem que guardar o seu coração a respeito disso, porque Paulo ouviu isso também. Então eles disseram: quem você pensa que é? Aí eles falaram com o centurião, líder: não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, nós vamos chegar lá. Mas olha o que diz a Bíblia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do couro invernar ali. Olha a aparência. E eles disseram: não, aqui não é bom para ficar não. Não é bom ficar estacionado aqui não. Paulo alertou: ó, tá perigosa a navegação, nós vamos ter prejuízos. E podemos morrer também. Mas o centurião não, deixa o piloto e o mestre, ele sabe o que está fazendo. Eu creio mais nele do que em ti. E aí os demais falaram: não, não vamos ficar aqui não, vamos sair daqui, porque aqui não parece ser muito bom. Olha aí, as aparências enganam. E diz a palavra: e soprando o vento brandamente, eles foram. E o vento soprava brandamente, tranquilamente. Lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. O que eles fizeram? Saíram. Paulo, usado por Deus, alertou. O centurião acreditou no piloto e no mestre, mais do que na palavra. E aí eles foram. Não quiseram ficar ali. A vida é feita de escolha. Não quiseram esperar um pouco, não tiveram paciência. Já vamos já. E eles foram. E o vento estava tranquilo, estava sossegado. Eu fico imaginando o piloto e o mestre dizendo: tá vendo, Paulo? Você está enganado. Você está ficando louco, você está ouvindo a voz de quem? Está tudo tranquilo aí? Olha aí. A palavra vem. Deus alerta. Eu lembro a primeira vez que eu li o livro de Jeremias, e depois eu assisti um filme, biblicamente falando do Jeremias, também muito forte, um filme que eu assisti. Já assisti 3 ou 4 vezes esse filme. E quantas vezes na palavra esse filme representa muito bem Deus falando, irmãos. Falando com o povo, e o povo não se arrepende, o povo não volta atrás. E eles falavam assim: mas está tudo dando certo, tudo está fluindo. Porque eles falam isso. Olha aí, olha o templo do Senhor. Nós temos o templo de Deus aqui. Nós estamos prosperando, está dando tudo certo. E você vê com essa conversa dizendo que o Nabucodonosor está vindo aí, que vai destruir o templo, as nossas casas, vai levar a gente escravo. Você está doido aí, fluindo. Deus fala. Irmãos, quando Deus fala, a pessoa não obedece, eita, ela vai sofrer as consequências lá na frente. Quem despreza a palavra perecerá.
Todas as pessoas que se dizem cristãs hoje estão pagando um preço muito alto. Em algum momento deixaram de ouvir a Deus e o desobedeceram. Porque a consequência vai vir, irmãos. Todas as pessoas que estão se desviando do Senhor, da palavra, se desviando da missão de Deus, como Jonas, vai ter consequência. Não tem como não ter consequência. Mas Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Isso é muito sério que eu estou falando para você. Isso acontece muito. E diz a palavra, versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroalquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha aí. Estava tranquilo, sossegado, a navegação. Paulo tinha falado da navegação perigosa. Nós vamos ter dano, prejuízo, poderemos morrer. Não, fique em paz, disse o piloto. Vai dar tudo certo. Aí estava tudo tranquilo. Mas de repente veio um pé de vento. Tem alguma tradução que diz tufão, chamado Euroaquilão, que arrastou o barco, o navio, irmão. Não podendo controlar mais, perderam o controle do navio. E diz a Bíblia aqui, dando de mão de tudo. Eles desistiram, porque eles se esforçaram muito. Aí deixou ir à toa, a deriva. Por que não ouviu? Por que não ouviu? Se a pessoa está fora da palavra, Deus está falando, está fora da palavra, em algum mandamento, vai ter problema. Vai ter problema, vai ter problema. A consequência virá. E diz a palavra de Deus. E eles estavam à deriva, à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel, o bote, uma canoa pequena. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Estão desesperados, perderam o controle do navio. Tem muita gente que perdeu o controle da sua vida. Perdeu o controle financeiro. Perdeu o controle da empresa. Tem muita gente perdendo o controle por não ter ouvido a Deus. Está tudo descontrolado na vida dela. E aí começa a ir à toa, a deriva. É só Deus. Mas já já a gente chega lá. Aí diz, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Eles começaram a andar agitados, irmãos. Aquela tempestade fez com que eles andassem agitados. Você já viu uma pessoa agitada? Geralmente a pessoa agitada está ansiosa, desesperada, inquieta, preocupada. Diz a palavra que no dia seguinte aliviaram o navio. Aliviaram do peso. E diz mais, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aí, ó, prejuízo do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, era uma tempestade muito grande, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Chegou um momento que eles perderam a esperança, irmãos, até de se salvarem. Mas eles estavam rindo de Paulo. E agora estão desesperados. Eu fico imaginando, dizendo, por que nós não ouvimos a Paulo? Porque Deus usou Paulo. A palavra veio. Diz a palavra, versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este cômodo e esta perdição. Quando o apóstolo Paulo viu eles desesperados, sem esperança, o apóstolo Paulo vai lá e chama a atenção deles, porque eles foram alertados. E Paulo falou, vocês deveriam ter me ouvido. E vocês evitariam, vocês não deveriam partir, não sair do lugar. Tem gente que quer sair do lugar no tempo errado,
na hora errada. Se for na hora errada, no momento errado, vai enfrentar tempestade. O navio vai ficar à deriva, vai perder o controle, vai ficar à toa. É perigoso isso. Mas ele disse, se vocês tivessem me ouvido, vocês teriam evitado este incômodo e essa perdição. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas nas nossas vidas, né? Coisas ruins, porque deixamos de ouvir a palavra. Provérbios 13:13 diz, quem despreza a palavra perece. Quantas pessoas não estão perecendo, irmão? Não estão tendo prejuízo. Se tivesse ouvido, é que nem um filho que não ouve o pai, que não ouve a mãe. Ah, se tivesse ouvido, hein? E hoje está pagando o preço. Quantas pessoas que receberam um bom conselho e não quiseram ouvir, não quiseram praticar. Estão dando cabeçada, irmão. E estão patinando e não saem do lugar. Esse incômodo poderia ter sido evitado. E não só isso, perdição quer dizer percas. Diz mais, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por que ele disse isso? Mas tem bom ânimo. Porque não vai se perder a vida de ninguém. Somente o navio vai se perder, vai ser destruído. 23, olha que bonito, versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Isso é muito forte. Tem que ser muito de Deus para falar isso. O apóstolo Paulo diz, tem bom ânimo. Ninguém vai morrer. Só o navio que vai se perder. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus é enviado a favor daqueles que irão herdar a salvação. Tem gente que não acredita no ministério de anjos. Os anjos não são para serem adorados. Só Deus é para ser adorado. Eles são enviados para nos ajudar, para nos servir. Para a glória de Deus. E aqui o anjo vem e traz uma palavra de consolo. Uma palavra de esperança para Paulo e para a tripulação. E ele diz, o anjo de Deus de quem eu sou. O apóstolo Paulo queria dizer, eu sou de Deus. E a quem sirvo? Eu sirvo a Deus. E ele diz, esteve comigo, está comigo. Então ele diz, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e ele está comigo. Eita glória! Aí tem toda a diferença. Onde tem um servo de Deus, irmãos, assim, em qualquer lugar, no momento mais crítico, ele pode fazer toda a diferença naquele lugar. Vidas poderão ser salvas. Nós vamos ver que havia 276 almas naquele navio. Diz a palavra, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus confirmou o que já tinha dito a ele. Você vai se apresentar a César. Quando Deus te der uma palavra, irmãos, vão surgir tempestades, tufões, vendavais, ciclones, furacão. Mas não tenha medo não. Você vai enfrentar, como Paulo enfrentou aqui, porém, todavia, contudo, Deus confirma a palavra novamente. Então eu quero dizer para você, fique na palavra que Deus te deu. Se Deus falou, você tem que chegar lá diante de César, você tem que chegar diante do seu destino, você vai chegar diante do seu destino. Só que você não pode temer. Porque você tem que dizer como Paulo, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e Ele está comigo. E diz, Ele vai te dar todos que navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então ele animou, irmãos. A gente tem que animar as pessoas, a gente tem que incentivar as pessoas que estão desanimadas, desesperadas, sem esperança, que estão fracas, que não querem mais viver. E não desanimá-las, e não condená-las, julgá-las. Não, nós não temos esse direito. Temos que levantar as pessoas.
com uma boa palavra, independente se ela fez a escolha errada. Porque eles fizeram uma escolha errada. O próprio aqui, o líder, o Júlio, que era humano, que era um bom líder, também estava padecendo. Ele deixou de ouvir. Se ele ouvisse Paulo, eles não teriam passado por isso. Mas não ouviram. Estão passando. Mas Paulo, você vê o amor de Paulo pelas almas, pelas pessoas, porque muitos zombaram dele. Mas o amor de Deus vence tudo isso, irmão, para salvar uma vida, salvar uma alma, que muitos perderam isso. E diz aqui a palavra de Deus, eu creio em Deus que vai acontecer como ele disse. Por isso vocês precisam se animar. Irmãos, eles estavam enfrentando tempestades. Você já deve ter assistido algum filme, algum documentário, onde você vê as pessoas no navio, e as águas, a tempestade, a chuva, o vendaval. Mas Deus, quando está no controle, Deus é o capitão do navio, diz a palavra. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque crê em Deus que é de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. Deus já tinha dado as coordenadas para eles. Vocês vão parar numa certa ilha, que era Malta, onde acontece milagre, maravilha. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E diz mais, quando chegou a 14ª noite, 2 semanas naquela situação, 2 semanas enfrentando aquela tempestade. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo aos centuriões e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Irmãos, nós vimos que a situação estava muito crítica, 2 semanas de tempestades violenta, o navio à deriva. Eles desesperados, mas Paulo deu uma palavra. Mas a situação aparentemente foi piorando, porque o navio estava sendo impelido de um para outra banda. E diz aqui a palavra que os marinheiros estavam com medo, estavam temendo. Sabe o que eles fizeram, pessoal? Lançaram 4 âncoras. E eles, esses marinheiros, que deveriam estar ali, dando segurança, cuidando do povo, diz aqui a palavra que eles queriam fugir do navio. Eles pegaram o batel, né, que é uma canoa pequena, um bote, e jogaram no mar, como que querendo lançar âncoras. Eles estavam fingindo, pessoal, que estavam lançando âncoras, mas estavam lançando no mar os botes. Eles queriam fugir. Tem muita gente assim. Tem muita gente que fala que está com você, mas na hora do perigo vai te deixar na mão. Vai fazer de tudo para sair. Esses marinheiros que estavam à frente, eles tinham que permanecer, cuidando do povo. É muito forte isso, pessoal. O chamado deles era aquele. Mas não, pularam fora. Eu fico imaginando eles dizendo, não vai dar nada isso aqui. Não vai virar nada isso aqui. Aí fica disfarçando, fingindo, querendo enganar, mas Paulo viu. Eu preguei por esses dias, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E Paulo falou ao centurião líder, se esses aí não ficar, vocês não vão poder ser salvos não. Tem que ser do jeito que Deus falou, tem que ser todos. Todo mundo, até o fim. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair.
O homem de Deus, Deus dá discernimento, irmão, Deus dá sabedoria. Que coisa feia que ficou para esses marinheiros. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Que preocupação, hein, pessoal? Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Irmãos, que homem de Deus. Ele preocupado com todos ali no navio. Não era responsabilidade dele. Mas por ser um homem de Deus, ele se sentiu responsável por eles. Por aquelas almas. Por aquelas pessoas. Isso é muito profundo. Isso, vocês precisam comer alguma coisa para ter saúde, para ter vida. Não fique desanimado não, porque tem gente que perdeu o ânimo, está desanimado, deprimido, nem come mais. Tem gente que está tão angustiado com a turbulência da vida, com a tempestade da vida, está tão inquieta, está tão agitado. Deixa de comer, deixa de fazer o que gosta. Mas Deus está falando com você. Vai se alimentar, faça como Elias. Elias pediu a morte. Aí deitou e queria morrer. Deus enviou lá um corvo para sustentar, levou comida para ele. Até que ele se animou. E com a força daquela comida andou 40 dias e 40 noites. Não para não. Em nome de Jesus. Cuide da sua saúde. Cuide mesmo. Diz mais a palavra de Deus. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo-o, começou a comer. Abrindo um parênteses aqui, tem gente que às vezes vai comer num restaurante ou na casa de alguém, ou até na sua casa mesmo. Não ora pela comida, não agradece. Tem gente que fica com vergonha dos outros. Você tem que abençoar, agradecer a Deus. Em nome de Jesus, quando você for almoçar, comer. Diz a palavra, parece bobeira que estou falando, pessoal. Mas tem gente que não faz isso não é grato. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se à praia, dando, porém, no lugar de 2 mares, encalhar ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com as forças das ondas, quer dizer, abriu um buraco e as ondas iam entrando no navio e afundar o navio. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando danado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar se lançasse primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Eu quero dizer para você que a sua presença em qualquer lugar deste mundo faz toda a diferença. Porque Jesus mandou, irmãos, a gente resplandecer como luzeiro deste mundo. Você é a causa de esperança de muita gente. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo era essa pessoa. Incentivava, exortava, mesmo daqueles que zombaram dele, que não acreditaram no que ele disse, que não aceitaram o seu conselho. Mas quando aquelas pessoas precisaram, estavam na pior, desanimada, o apóstolo Paulo os encorajou, os levantou. Você tem que ser essa pessoa. Você tem que parar com picuinha, magoinha no coração. Falaram de mim, disse isso, não ouviu meu conselho, estou chateado. Para com isso, seja maduro na fé.
Você está lidando com almas, com vidas. Almas são eternas. Coloque isso no seu coração. O apóstolo Paulo se preocupava com a salvação de todos eles. Mesmo assim, você viu que os soldados, quando eles chegaram nesse lugar, queriam matar todos os prisioneiros. Mas o centurião não deixou, querendo salvar o Paulo e os demais. Sempre vai ter aqueles que você vai ajudar e vai querer fazer algum tipo de mal, vai ser ingrato. Mas não se deixe se perder por causa deles, não perca a sua paz, não fica chateado, magoado. O apóstolo Paulo salvou essas vidas também. Em nome de Jesus. Ele não fez nada sozinho. É Deus que o usou. E você, onde tiver a planta dos seus pés, Deus vai estar com você. Se você é de Deus, se você serve a Deus, Deus está com você, você vai fazer a diferença onde quer que você esteja. Você vai ter a palavra de Deus. Nem todos vão ouvir a palavra que sai da sua boca, que Deus vai colocar. Nem todos vão ver. Alguns vão desprezar, outros vão zombar. Mas você não pode parar de falar de Jesus. Você tem que continuar falando do evangelho, da boa notícia, porque vai chegar um momento que aquela pessoa vai estar na pior. E quem vai estar lá para ajudá-la? Você. Não para condenar, para apontar o dedo, mas para levantar a pessoa, para incentivar, estimulá-la a se levantar, voltar, dizer que ela é importante para Cristo, para Deus. E lembrando, ele estava como prisioneiro. Alguém diz, como que devo me usar? Minha situação, meu estado. Fala isso de Jó. Jó, você vai orar pelos seus amigos. Ele poderia questionar, eu, Senhor? Eu estou todo doente, eu que preciso de oração, Senhor. Estou de luto, perdi 10 filhos. Enfrentando luta no meu casamento, perdi tudo na miséria. O Senhor quer que eu ore? Ele não questionou, não. E tem gente que não entende isso. Ela olha para a situação dela. Ei, no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Em nome de Jesus. Você precisa entender de quem você é, quem você serve, quem está com você. Isso é o suficiente. E proclamar isso, e falar isso. Eu sirvo a Deus, sou de Deus, Ele está comigo. E não vou temer. Eles chegaram ao destino. Porque Deus queria que eles chegassem. Você vai se apresentar diante de César. Foi fácil? Não foi. Tem várias lições aqui que Deus nos deu. Mas faça a diferença. Faça a diferença. Porque você é um escolhido de Deus. Não importa o estado que você se encontra neste momento. Mas o Deus Todo-Poderoso habita em você. E está com você. Para salvar vidas, libertar pessoas, dar uma palavra, incentivar e levantar. Essa é a palavra de Deus, do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Oremos, falemos com Deus Todo-Poderoso. Se você puder fechar os teus olhos, fecha os teus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho te orar, meu Deus, juntamente com cada pessoa nessa live e pedir ao Senhor a tua direção, Deus. A vida é feita de escolhas. Às vezes deixamos de ouvir o teu conselho. E às vezes fazemos o que queremos. Às vezes queremos mais na pessoa só porque ela tem um dom do que na tua palavra. Às vezes queremos na pessoa só porque ela tem experiência, mas deixamos de ouvir a tua palavra. Somos tão falhos, Deus. E temos que fazer tudo de acordo com a tua palavra. O Senhor sabe como está a temperatura, como está o tempo, quando o tempo pode virar. Espiritualmente falando, o Senhor sabe de tudo, Deus. O tempo de se mover, o tempo de ficar parado. É assim que o Senhor fazia com o teu povo, quando o Senhor libertou lá do Egito, da escravidão. Que através de uma coluna de nuvem, quando o Senhor se levantava, o povo ia, quando a nuvem se levantava. E assim como uma coluna de fogo, à noite, na madrugada. Nós queremos estar atentos ao teu mover, Deus. Quantas coisas ruins poderiam ter sido evitadas na nossa vida, quantos incômodos, ó Deus, mas deixamos de te ouvir. E às vezes estamos pagando o preço por causa disso. E queremos aproveitar para te pedir perdão, Deus, por ter desobedecer, por deixar de te ouvir.
aquele conselho que foi dado. Nos perdoa, Deus. Não tem como voltar atrás. Mas queremos pedir a tua ajuda para que possamos chegar no destino da tua promessa, da tua palavra, a terra prometida. Em nome de Jesus. E eu sei que cada um de nós tem uma promessa do Senhor. Tem promessas que já foram cumpridas e outras não. E nós cremos em Ti que vai acontecer como o Senhor disse, como o Senhor tem dito, como disse o apóstolo Paulo. É assim que cremos, é assim que acreditamos. Eu oro pela família desta pessoa, pela casa, pelo lar dela. Eu oro pedindo, Deus, restauração, libertação, cura, salvação. Que o Senhor proteja o teu povo, guarde o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.